Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu vou ler nesta manhã, aqui em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai-vos para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e os que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, irmãos, nós acabamos de ler aqui a parábola das 10 virgens, né? Que ela vai nos dizer que haviam 10 mulheres, né? Que elas serviam o mesmo Senhor. Porém, elas saíram com as suas lâmpadas no encontro do esposo. E a palavra vai nos dizer que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As loucas não levaram azeite com ela, mas as prudentes, elas saíram com a botija cheia de azeite. E a palavra vai nos dizer aqui que tardando o esposo, elas cochilaram, acabaram cochilando, né? Porque talvez cansaram de esperar, acharam que estava demorando, aí acabaram dormindo, né? Todas 10. Aí a palavra de Deus vai nos falar assim, que quando deu meia-noite, aleluia, quando deu meia-noite, ouviu-se um clamor, né? Dizendo: aí vem o esposo. E elas se despertaram com susto, o povo gritando que ali viria o esposo, estava vindo o esposo. E elas se despertaram. E as que estavam com azeite nas suas vasilhas, né, se levantaram e se posicionaram para o encontro do esposo. E já as outras loucas, as 5 loucas, elas estavam com suas botijas vazias, então não tinha como as lamparinas delas ficarem acesas. Então continuou apagada as vasilhas dela, a lamparina. Então elas, desesperadas, pediram aquelas que estavam com a botija cheia que dividisse com elas. Mas elas, porém, não quiseram dividir, porque falaram assim: se caso a gente emprestar para você, a gente vai ficar sem. Então não é o caso da gente dar a vocês. Então vai lá e vê com quem tem e compra. E depois vocês voltam aqui. E elas foram, desesperadas, foram, né, à procura desse azeite. Elas acharam o azeite. Porém, quando elas voltaram para o encontro do esposo, aquelas que estavam com a botija cheia, com as vasilhas cheias de azeite, entraram pelas bodas do cordeiro. Elas conseguiram entrar. E já elas
que saíram com as botijas vazias e foram atrás para encontrar o azeite. Elas encontraram, mas porém quando voltaram, as portas já tinham se fechado. E elas ficaram desesperadas, pedindo ao Senhor para abrir a porta. Aleluia. E o Senhor disse para elas que ele não conhecia elas. Ele falou para elas que ele não conhecia elas. E ele falou bem assim, que era para vigiar. Porque não sabemos a hora que há de vir o nosso Senhor. Então, essa parábola das 10 virgens, ela é semelhante a nós hoje, né? Aleluia. Ela é semelhante a nós hoje em dia, né? Porque nós temos que estar vigilante para quando Jesus manifestar nas nuvens, ou quando ele chamar para ir ao encontro dele, quando a gente morrer, falecer, a gente está preparada. Por isso que é importante nós ficarmos sempre em oração, né? Em constante oração, procurar fazer as coisas certas, não servir a Deus direito, servir a Deus com amor, servir a Deus de coração, porque não adianta nós estarmos na presença do Senhor e servir a Ele de qualquer maneira. Aí vai ser como se fosse essas 10 loucas, essas 5 loucas, né? Elas não vigiaram, elas foram ao encontro do esposo, esperar o esposo, mas porém, elas estavam com as lamparinas vazias, não estavam preparadas. E nós hoje temos que estar preparada para a volta do Senhor. Ou quando nós partirmos, devemos estar preparados a qualquer momento, porque a morte ela é surpreendente. A morte é surpreendente, irmãos. Nós não esperamos a morte, ela vem na hora que nós não estamos esperando. É por isso que é importante nós estarmos preparados, né? E se nós podemos fazer direito, se nós podemos servir a Deus direito, fazer as coisas certas, por que não fazemos? Temos que fazer as coisas certas. Temos que servir a Jesus, temos que servir a Deus direito. A irmã Luciane, mas como assim direito? Irmãos, muitas coisas hoje vão impedir da gente alcançar a vida eterna. Tem muitas coisas, muitas vaidades, as coisas que a vida oferece, que o mundo oferece. Então, nós não podemos estar agarrados a este mundo. Não. Nós temos que estar agarrados no Senhor. Temos que estar em vigilância constantemente. Irmãos, vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Porque é para nós mesmos. É para nós mesmos, meus amados. Aleluia. Isso vai beneficiar nós mesmos. Aleluia. Porque se eu quero a vida eterna, se você quer a vida eterna, temos que lutar por ela. Mas temos que lutar da maneira correta. Glória a Deus. Da maneira que Deus se agrade. Nós temos que andar do jeito que Deus quer, do jeito que o Senhor agrada. Aleluia. Quando nós fazemos coisas erradas, estamos no erro, Deus, Ele repreende, porque Ele me repreende. O Senhor repreende. Eu tenho certeza que Ele repreende você também. Aleluia. Então, amados, nós temos que fazer as coisas certas. Vamos adorar o Senhor de coração aberto. Vamos adorar o Senhor, aleluia, com a nossa vida diante dele, certa. Glória a Deus, porque não adianta nada nós estarmos na presença do Senhor e estar de qualquer maneira.
Nós vamos ficar do mesmo jeito, como se fossem essas 10 virgens. Aquelas mulheres, aquelas 5, falando melhor, as 5, porque na verdade eram 10. Porém, as 5 virgens, as 5 prudentes estavam preparadas. E já as 5 loucas, elas não estavam preparadas, porque foram esperar o Senhor de qualquer maneira. Não se prepararam. Aleluia. Elas não se prepararam, irmãos. Porém, ficaram. Elas foram atrás, né? Consertar o que elas fizeram, que era pegar azeite para colocar na lamparina. Só que quando elas voltaram, elas até conseguiram, mas quando voltaram, já era tarde. Assim é nos dias de hoje. Vamos fazer as coisas certas. Porque quando o Senhor voltar, quando Ele vier, não vai dar tempo a gente olhar para trás, não. Não vai dar tempo. Não, irmão, não vai. Infelizmente não vai dar tempo. Você olhar o seu erro, aquilo que você fez de errado, para poder se consertar ali na hora. Não vai dar tempo, não vai. Aleluia. Porque a nossa vida é assim. A nossa vida é assim. Aleluia. Então nós temos que ver o nosso erro agora. Aproveitar enquanto estamos com vida. Adorar o Senhor de coração enquanto estamos aqui, com fôlego de vida, com saúde. Aleluia. Você que é jovem, que está me ouvindo nesta hora, aproveite, aceita Jesus agora. Aproveita que você está novo, está com força, está com coragem, está com garra para fazer a obra do Senhor. Porque Deus precisa de jovens corajosos para a obra dele. Né? Na verdade, não tem idade para servir ao Senhor. Todos nós servimos, temos que servir ao Senhor, independente de idade. Se é novo, se é velho, se é jovem ou se é ancião. Temos que servir ao Senhor, irmãos. Porque Deus, Ele vai voltar e Ele vai cobrar as nossas obras. É por isso que nós temos que fazer para o Senhor agora. Temos que fazer para o Senhor, fazer as coisas certas. Não temos que ficar olhando as coisas que é ruim para os nossos olhos. Às vezes nós olhamos algo, aquilo que Deus não está se agradando. Então está fazendo mal para nós mesmos, mal para nossa alma. E nós temos que acertar isso. Nós temos que servir a Jesus de coração, de corpo, alma e espírito. Aleluia. Porque assim Ele se agradará de nós. Ele vai se agradar, sim. Aleluia. Se nós fizermos as coisas certas, do jeito que o Senhor quer que façamos, Ele irá se agradar conosco. Irá se agradar. Aleluia. O Senhor irá se agradar, irmãos. Então é só aqui que estão essas palavras, que aonde Deus me trouxe, foi até aqui, né? Eu quero agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui, né? Não esqueça de dar o seu like, de comentar, de compartilhar este vídeo, para alcançarem mais almas, porque as almas, irmãos, estão sedentas, estão precisando de uma palavra amiga, de uma palavra que conduz ao céu, uma palavra de conserto. E nós estamos precisando disso, porque Jesus está voltando. Ele está às portas e nós não queremos ficar, não é mesmo? Queremos subir com Ele, queremos ter uma vida eterna, uma vida gloriosa, andar nas ruas de ouro. Aleluia. O Senhor nos prometeu uma herança,
E esta herança está guardada. Isso depende de nós, irmãos. Para nós alcançarmos essa herança, depende de nós. Depende de mim, depende de você. Amém? Eu quero despedir os irmãos com a paz do Senhor Jesus.